Oi, gente! Nossa, você é coisa nossa. O Evangelho da Graça é coisa nossa. Nós estamos juntos, estamos unidos, estamos nessa paz maravilhosa, na pessoa bendita de Cristo. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. O meu abraço aos irmãos que me ajudam. Vocês são a minha família. Nós estamos aí caminhando. Eu não quero ser grande, não. Eu estou satisfeito, estou contente com esse grupo de irmão, de irmã que está me acompanhando, que está junto comigo. Eu tenho uma mensagem para nós, meu irmão, minha irmã, e o tema da mensagem é esta: Jesus virá. Quando? Amanhã. É o tema da mensagem. Não é o que se pregam, o que mais se falam dentro desses movimentos, que isso não é nada mais do que uma empresa, CNPJ. O que mais se fala dentro dessas empresas é que Jesus virá. Mas eu pergunto quando? Amanhã. Aí amanhã você vai ao seu líder e pergunta: e aí, pastor, quando Jesus vai vir? Amanhã. Você volta no outro dia, quando Jesus vai vir? Amanhã. Sempre futurizando, jogando para o futuro. É como aquele caso daquela pessoa que foi num pequeno mercado, mercadinho. Chegou lá, o dinheiro, não tinha o dinheiro todo, não dava o dinheiro, a pessoa estava sem dinheiro, uma coisa assim. Olharam e falaram assim: aqui tem uma placa dizendo que só amanhã vende fiado. Hoje eles não vendem fiado, amanhã fia, nós vem aqui. Como foi no outro dia, eles foram lá comprar, falaram: nós viemos aqui comprar fiado. Aí o dono da mercearia ali, do comércio, falou assim: mas fiado só amanhã. Ah, mas ontem nós viemos aqui, estava dizendo que era amanhã, então nós viemos. Ele falou: olha aquela placa lá. Eles olharam, a placa está dizendo fiado só amanhã. Isso nunca vence. Ah, mas se nós virmos amanhã, se vocês virem amanhã, você vai encontrar a placa dizendo fiado só amanhã. É isso que se diz 2000 anos. Será que você não enjoou de ouvir essas tolices, essas besteiras? Que ele virá? Ele virá? Olha, no capítulo 21, eu não quero falar, eu poderia citar dezenas e dezenas de versículos e capítulos, mas eu vou falar do capítulo 21 de Lucas. Olha ali pelo versículo 20 em diante. Mas você vê logo no início do capítulo, ali, 21, Jesus fala da mulher, daquela pobre viúva que veio trazer aquelas moedinhas e depositou ali no cofre da igreja. E Jesus disse: dentre todos os que estão aqui, quem deu mais foi essa pobre viúva, porque ela deu tudo que ela tinha. Enquanto Jesus falava, os discípulos ficaram olhando para a beleza do templo. Pedras preciosas, coisas de luxo havia dentro do templo. E eles falaram, Jesus disse assim: vocês veem tudo isto? Não vai demorar. Em breve, tudo isto vai cair. Não ficará pedra sobre pedra, tudo vai ser destruído. Aí Jesus começa a falar. Jesus começa a falar sobre, os discípulos ficaram curiosos e Jesus começa a falar do fim do tempo. O fim, a queda do tempo e o fim que viria. E ele disse: haverá guerra, remores de guerra, haverá doenças desconhecidas, fome, peste, mas isso não é o fim. E ele continua: quando vê Jerusalém cercado,
pelos gentios. Quem era esse gentio? Os romanos. Você que está na cidade, fuja para o campo. Quem está no campo não vem à cidade. Ai das grávidas e das que amamentam. Em outra passagem, diz assim, que isso não aconteça no sábado e nem no inverno. Por quê? Porque no sábado os judeus, eu não entendia isso antes, mas hoje eu entendo, que os judeus não faziam nada no sábado. Está me dando uma coceirinha aqui no nariz. Isso no sábado. E o inverno era rigoroso. Então ele não conseguia também sair de casa. Tinha que ficar ali aquecendo dentro de casa. As grávidas que amamentavam, como é que elas podiam sair, ir para o campo e ficar? Então ele falou, ai das grávidas. Quando tudo isso acontecer, verás o sinal do Filho do Homem, veja bem, vindo com grandes sinais sobre as nuvens. Todos os olhos verão. Verão o quê? Os acontecimentos. E isto não passará esta geração. Não é? A geração, quantos anos é uma geração? Não passará esta geração. Foi o que Jesus disse. Isso vai acontecer um dia, como os profetas profetizavam, que viria o Redentor, o Salvador da humanidade, que ia resgatar, mas Moisés pregou quase 1.500 anos antes que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Quantos séculos se passou? Mas ali Jesus estava falando, ali, breve. Agora vamos lá. Você vai entender, você olhando o versículo 20, 21, 22, 23, 24, você vai entender que tudo isso aconteceu no ano 70. Mas, irmão Nilson, como é que você pode provar que foi no ano 70? Porque o escritor Joséfo, ele escreveu a respeito do acontecimento, grandes sinais no céu, tudo que aconteceu e tal. Por quê? Você fala assim, mas eu não acredito muito no livro, não. O livro foi o homem que escreveu. E quem escreveu isso aqui? Isso aqui também é um livro. Quem é que escreveu isso? Foi Deus que escreveu esse livro? Foi anjo que escreveu? O mesmo homem, o mesmo papel, a mesma caneta que escreveu este livro, escreveu os demais. Não há diferença. Porque a palavra de Deus não está presa a livro nenhum. A minha palavra é espírito. No princípio era a palavra, quer dizer que a palavra ela existe desde o princípio, lá em João capítulo 1. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, então a palavra era o próprio Deus. Logo no princípio, na criação, a palavra já era Deus. Não precisou desse livro. Esse livro não é nosso. Esse livro aqui é dos romanos, porque foi eles que fizeram. As escrituras era do povo judeu, as escrituras. Mas os romanos pegaram os escritos sagrados e levaram para Roma. Eu já tenho falado disso dezenas de vezes. Então este livro ficou mais de 1000 anos na mão dos romanos. Só passou a ser liberado agora, já no século XV, que passou a ser liberado este livro. Foi escrito depois de latim, foi escrito em alemão. Pois em inglês, francês, e foi em 1685, há 340 anos atrás, foi traduzido para o português. Aí, então esse livro aqui é um livro católico. Fica aí você cantando de gala aí, é católico. Foi um padre Jerônimo, um teólogo, que escreveu, levou 16 anos para fazer esse livro. Mas vamos lá. Então não tenha dúvida, você olha para os escritos, você vê que vai batendo. Porque lá o que aconteceu em Atos, capítulo 2, quando Pedro se levanta, aquele grande movimento que correu todo aquele povo que estava ali, que era um dia de festa, que festa Pentecostes não tem nada a ver com a descida dos dons espirituais. Correram para lá.
Esse povo não são judeus? São. E como eu estou ouvindo ele falar na minha língua? Tinha ali francês, tinha espanhol, tinha inglês, tinha povo de vários idiomas. Todos eles ouviam falar perfeitamente na sua língua. Alguns chegaram a zombar dizendo: esse povo estão bêbados. Mas vocês estavam bêbados? Como é que eles estavam falando? Pedro tomou a palavra e disse: esses homens não estão bêbados como estão dizendo. Mas o que está acontecendo é como disse Joel, o profeta Joel, que nos últimos dias. Então, o que é últimos dias? Isso é para cumprir a profecia de Joel, que o Espírito Santo seria derramado. E esse Espírito seria para todo, nunca deixaria de ser derramado. Como nós vemos lá em Eclesiástico 1:4. Geração vai, geração vem. A terra para sempre permanece. Nunca vai deixar de existir pessoas nascendo e pessoas morrendo. Então para com essas mentiras, que você vive mentindo aí o fim. Fim o quê? E lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 14, você olha no versículo 12, o versículo 14, você vê ali que Deus não destrói o que ele faz. Ele fez e acabou. Se ele quisesse destruir, tinha destruído lá no dilúvio, destruía tudo. Voltava a estaca zero. Mas ele conservou um casal de cada animal, inclusive dos filhos de Noé. Bem, mas vamos lá. Então ali o profeta já está dizendo, então quando aconteceu aquele mover do Espírito, já estava no fim, já estava breve a acontecer. Outra coisa que nos chama a atenção, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1 e versículo 7, ele diz: eis que venho sobre as nuvens, e todos os olhos me verão, até aqueles que me ultrapassaram com as lanças me verão. Agora deixa eu explicar. Quando ele disse me verão, verá o quê? Vai ver ele vindo? Não, verá os sinais. Os sinais eles vão ver. Mas Jesus eles não vão ver, porque lá em João capítulo 14, versículo 19, ele diz: eu vou para o Pai e o mundo não me verá mais. E aí? E aí, seu teólogo, seu pastorzão? Me explica isso. Como você desvenda isso? Eu vou para o Pai e o mundo não me verá mais. Vocês, os discípulos, ainda ia ver. Por alguns dias ele ia ficar com os discípulos. Mas o mundo não me verá mais. Por quê? Porque ele vem em espírito. E ele disse ainda no capítulo ali 16 de Mateus, e o versículo 28, muitos, ou ele estava falando a uma multidão, quando eu vier, alguns dos que aqui estão, não provará a morte. Vocês estarão vivos até que eu venha. Agora eu pergunto, será que esse povo está vivo? O que ele disse lá também, no capítulo 21, versículo 23 de João? O que ele disse? Senhor, quando ele falava com Pedro, João ia caminhando junto, atrás, ele falou: Senhor, e conta esse que vem vindo atrás de nós. Se eu quero que ele viva, até que eu venha, o que te importa com isso? E você vai entender que diz, e entender os discípulos, que ele falava que João não morreria até a volta dele. Aí, outra coisa que vocês vão entender. No capítulo 11, 48, 49 e 50 de Lucas, Jesus disse, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, Deus cobrará. De qual geração? Deus um dia vai cobrar o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Quando Deus ia cobrar? Desta
Está bem claro. Desta geração. Está vendo? Então o juiz já ia vir sobre aquela geração. Outra vez, você vê ali no capítulo 10 e versículo 23, você vê no versículo 10, no capítulo 10, no versículo 5, ele mandou os discípulos ir pregar o evangelho. Ir de pregar e curar e tal. Não entrei em aldeia de samaritana. E nem andei pelos caminhos do gentio, mas ide somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Bem, vamos lá. Agora, vocês olham lá pelo versículo 23, ele diz, vocês não vão conseguir percorrer toda a cidade de Israel até que o Filho do Homem venha sobre as nuvens. E aí? Israel é uma nação pequena. Israel é uma nação do tamanho, a população de Israel é mais ou menos como a população de São Paulo, da cidade de São Paulo. 11 milhões de habitantes. E Jesus diz, vocês não vão conseguir percorrer cidades, tinha que chegar numa cidade, pregar, sair daquela cidade e ir para outra cidade. Vocês não vão conseguir percorrer toda a cidade até que volta o Filho do Homem. E aí? Será que os apóstolos estão vivos? Com essas guerras todas que estão lá em Israel? Eles estão ainda pregando? Andando de um lado para o outro? Israel acabou. Israel deixou de existir. Ele passou por milhares de anos. Não existiu Israel. Quem abriu um espaço para Israel foi a ONU, graças à ONU, em 1948, que abriu um espaço ali, brigou ali com os árabes, com aquele povo daquela região, espremeram e deram lugar para que Israel voltasse a habitar naquele lugar. Mas Israel foi extinto, acabou. Roma matou mais de 1 milhão. Levaram preso mais de 1 milhão. Muitos dispersaram, foram dispersos, foram embora. Vocês podem ver que só lá, onde Adolf Hitler matou na Alemanha 6 milhões, não é 6 mil, não, 6 milhões de judeus ali. Então o judeu estava disperso. Aqui no Brasil, quantos milhões de judeus não tem aqui no Brasil? Nos Estados Unidos, eu morei lá, eu sei, tem de judeu, sinagogas de judeu, várias, não é uma nem duas, não. Na cidade que eu morava, eu conheci 2 grandes sinagogas dos judeus. Então, eles estão espalhados para o mundo todo. Então, a ONU deu um lugar para eles ali. Então, para que você não fique aí com esse negócio, Jesus virá, mas quando? Amanhã. Aí vem para Jesus virá. Essa peste, essa guerra, esses gafanhotos, esse coronavírus, esses conflitos, essa chuva que caiu lá no Rio Grande do Sul. Aí a volta de para com essas bobeiras, para de ser tolo. Isso é tolice. Para que vocês têm esse livro nas mãos? No 24, o que ele disse? No 24 e 34, o que ele disse? Que não passará também. A mesma coisa ele disse. Esta geração. Quanto tempo dura uma geração? O que disse Daniel? O que disse Moisés? No Salmo 90, versículo 10. A geração, uma geração, quanto tempo dura? Então, meu irmão, vocês têm que olhar para este livro. Olhar, você quer aprender e quer escapar dessas armadilhas que vocês andam? Vem para a graça. Olha para nós, que você será liberto de todas essas mentiras. Porque o próprio apóstolo Paulo, terminando essa mensagem, o próprio apóstolo Paulo foi bem claro quando ele disse em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, vai ali e olha, daqui em diante a ninguém mais você deve ouvir, nem mesmo Jesus de Nazaré, porque ele já não existe mais. Seu ministério acabou.
Se você não tem mais que ouvir, se preocupar, e agora ainda fica preocupando com vinda de uma coisa que não existe, como é que esse Jesus de Nazaré pode vir se ele não existe mais? Então, meu irmão, fique com esta palavra, curte e divulga. E inscreva no meu canal, eu te agradeço antecipado. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, e a graça resplandece sobre a vossa vida. Bye, bye.